Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aí da nossa disciplina Modelos Preditivos e Séries Temporais. A gente está no capítulo aí de regressão e hoje a gente vai ver um método muito clássico, muito famoso aí para resolução de problemas lineares de regressão, que é o método dos mínimos quadrados. Eu estou trazendo ele aqui hoje para a gente porque é muito importante a gente entender essa parte mais básica, porque a analogia dela a gente consegue extrapolar para qualquer outro modelo. Então, diversos conceitos que a gente vai ver hoje, na aula de hoje, a gente consegue extrapolar para qualquer outro tipo de modelo, porque a gente consegue fazer analogias, a gente consegue generalizar, né? São conceitos importantes, né, que a pessoa que trabalha com modelos preditivos, ela precisa saber. Então, só recapitulando, um problema de regressão linear, o que a gente tem? A gente tem uma matriz de entrada, que é a nossa matriz de atributos X, onde a gente tem ali P atributos, né? Então, a gente tem x1, x2 até xp. O x1, x2, xp, a gente está representando ali um vetor de atributos. No caso, a gente tem P, que é a quantidade de atributos que a gente está usando para fazer a estimativa de um exemplo do meu dataset, que está na minha variável y, que é a minha variável target, que é o yi. O i representa o índice ali do exemplo, da linha ali do meu dataset. E estimar um modelo é basicamente, a gente está escrevendo uma equação, né, para estimar o nosso modelo. No caso da equação da regressão linear, essa equação que eu estou mostrando aqui é para, no caso geral, onde eu tenho diversos atributos, não apenas dois. Então, essa equação que está aí para vocês aparecendo na transparência é o caso genérico para quando eu não tenho apenas dois, mas quando eu tenho P atributos. Então, é só um somatório onde eu somo um coeficiente a cada um dos meus atributos ali que eu estou considerando. A gente tem um termo ali que é o beta zero, né? Que o beta zero ele é justamente para contabilizar o coeficiente, o termo constante do nosso modelo, né? Se a gente pensar lá na regressão linear, na reta de um modelo linear, esse é o coeficiente, é o valor que passa justamente, que ele corta o meu eixo y, né? Então, o meu eixo das ordenadas é justamente para contabilizar. Ele é muito análogo ao bias, ao bias que a gente trata, por exemplo, em modelos de redes neurais, né? Que é o termo para contabilizar um valor constante, né? Ele não está multiplicando nenhum atributo, mas implicitamente é como se ele estivesse multiplicando um valor igual a 1. Então, para a gente contabilizar, muitas vezes é conveniente a gente escrever o nosso problema de forma matricial, porque a gente consegue extrair diversas informações, a anotação fica mais simples de forma matricial, para a gente contabilizar esse termo constante, que é justamente o termo ali, lembrando da regressão linear, que ele corta o eixo y, que é importante para os modelos de aprendizado terem esse termo constante. Quando a gente insere isso no modelo, é como se a gente tivesse de uns na nossa matriz X. Então, ali, se vocês pararem para observar, né, quando a gente coloca o termo beta zero inserindo uma coluna de uns, e o primeiro elemento lá do nosso vetor beta, o vetor beta, cada elemento desse vetor beta é cada coeficiente que eu quero estimar para cada um dos meus atributos, né? Então, o tamanho dele, a gente tem um vetor beta que ele tem P elementos, né? Cada elemento é representando o coeficiente de um dos atributos que eu quero estimar. E quando a gente coloca uma coluna de uns na nossa matriz de atributos, o primeiro valor desse beta aí que a gente vai estimar é justamente o valor do beta zero que o nosso modelo vai calcular. E quando a gente faz a multiplicação matricial de um pelo outro, a gente chega justamente na equação lá de cima. Então, isso aqui é só um artifício, uma manipulação aqui matemática, para a gente já contabilizar esse termo constante no nosso modelo e conseguir escrever matricialmente o nosso problema, como sendo y é igual a x vezes b. Vezes, no caso, é a multiplicação matricial do nossa coluna de atributos pelos nossos parâmetros, né, pelos parâmetros que a gente quer estimar do nosso modelo, que é justamente o nosso vetor beta, que é o nosso vetor de coeficientes. Chapéu ali, porque é o que são valores estimados, né? Então, a gente está aproximando o valor real de y através de y chapéu, que é uma amostra aí do nosso conjunto de dados. E para relembrar, quando a gente define um critério para regressão linear, no caso, a gente define o critério que é o erro, que a gente também chama de resíduo. O resíduo é a diferença, né,
entre o valor que a gente predizeu e o valor real. Esse é o resíduo. Então, de forma bem simplificada, o que a gente vai fazer é tentar definir os parâmetros beta do nosso modelo que melhor se ajustam ao nosso dado, né, que vão minimizar o meu erro, que vão minimizar o resíduo. E dos critérios aí que eu mencionei, que é a minimização dos erros quadráticos, ele vai minimizar justamente o somatório dos resíduos. Então, o somatório dos resíduos é um somatório que ele vai de 1 até nzão. Nzão é o número de exemplos que eu tenho no meu dataset. E o resíduo é justamente a diferença entre yi, que é o valor real, que é o valor que eu estou usando para treinar, que é a minha variável target, e y ali, chapéu de i, que é o valor que eu estou estimando. E quando eu substituo aquela equação anterior, que y chapéu é justamente x beta, onde x é a minha variável aqui de atributos e beta é justamente o que eu quero encontrar, eu chego ali na equação que eu estou tentando, justamente, eu escrevi o meu problema, que é a soma dos resíduos quadrados, em função ali de todas as variáveis que eu tenho, que é x e y, e isso cai num problema de otimização que está em função ali de beta, onde o nosso trabalho é justamente estimar qual é o valor de beta que vai minimizar essa minha função RSS, que é o Residual Sum of Squares, que é a soma dos resíduos quadráticos. E quando eu escrevo isso dessa maneira, a equação ali de baixo, né, aqui desse lado aqui, então ela está como RSS de beta, é justamente de forma matricial, né? É como se eu estivesse multiplicando y menos x beta transposto dividido por y menos x beta. A equação de cima é a mesma da de baixo, só que a de baixo está de forma matricial. E quando a gente deriva igual a zero, esse problema, derivar igual a zero é uma estratégia, né, para você achar os pontos extremos, né, de uma função. Quando a gente diferencia essa função de cima em função do nosso atributo beta, a gente cai num problema que a gente cai numa equação, né, igual a zero, que é justamente x transposto, y menos x beta é igual a zero, e o nosso trabalho é justamente encontrar qual que é o valor de beta que vai fazer essa equação ser igual a zero. E o que significa fazer essa equação ser igual a zero? É justamente achar quais são os valores dos coeficientes de beta que fazem com que a minha equação tenha um menor valor. A gente quer minimizar o erro quadrático, certo? Então, a gente quer encontrar o menor valor. Então, aqui no caso, quando a gente tem essa função, vai cair sempre num problema. Essa formulação é interessante, que ela cai numa formulação convexa, uma formulação convexa que a gente consegue achar um mínimo. Ele não necessariamente vai ser único, mas a gente consegue achar. E achar o mínimo é justamente achar qual que é o valor de beta que vai lá no ponto de mínimo da minha função, que eu tenho o menor erro. Então, aqui está exemplificado aqui para vocês, tanto num plot de superfície, quanto num plot de curva de nível, né? O ponto vermelho é justamente o valor de mínimo, e os valores ali beta 0, beta 1, são os valores que vão minimizar o somatório dos meus resíduos, do meu erro quadrático. E quando a gente resolve esse problema aqui, a solução desse problema aqui, eu sempre confundo aqui, né? Mas tudo bem. Quando a solução daquele problema é justamente beta é igual a x transposto x menos 1, x transposto y. Não preocupe com a formulação disso, só confie em mim que é isso. Vocês podem tentar ir a fundo para quem tem um viés um pouco mais matemático, mas a solução fechada daquele problema é isso. E é justamente, matricialmente, esses são os parâmetros beta que vão minimizar, que vão definir a minha reta. Num caso bidimensional, aqui no nosso caso, não vai ser uma reta, né, vai ser o que a gente chama de hiperplano, que é uma abstração da reta para 2 dimensões, para n dimensões. E aqui no caso a gente tem os pontinhos, que são os valores de y, e a gente tem ali o nosso hiperplano, que é justamente a superfície que a gente estimou através da determinação dos coeficientes que a gente acha, minimizando a soma dos resíduos. E um modelo linear desse tipo que a gente está vendo, ele assume algumas premissas. A primeira premissa básica, né, como a gente está lidando com o modelo linear, é que tem uma relação linear entre as variáveis independentes de x, que são os nossos atributos, e a variável dependente,
que é a nossa variável y, né? Então, aqui no nosso caso, a gente tem um exemplo onde a gente plotou o resíduo ali, né? A gente tem os valores estimados e os valores reais. Na figura da esquerda, a gente consegue ver que justamente os resíduos eles têm uma cara que não é linear, né? Tem uma cara, um formato de U. Então, esse é um tipo de diagnóstico que a gente consegue fazer através do plot de resíduos. O plot de resíduos é justamente plotar os valores preditos vezes pela diferença dos valores ali, que é a diferença do valor que a gente predizeu e o valor real, né? Esse é o plot de resíduos. E quando a gente faz esse tipo de plot, se a gente encontrar algum padrão desse tipo, um padrão de U, por exemplo, é um indicativo que a nossa variável ela não tem uma relação linear com a nossa variável alvo, né? E a gente tem algumas estratégias para mitigar isso. A gente pode, por exemplo, fazer uma transformação de variável. Ao invés de a gente utilizar somente um atributo x, a gente pode usar um atributo x ao quadrado. Então, se a gente observar que a gente tem uma relação não linear de x, de um determinado atributo x com y, a gente, ao invés de utilizar somente x, a gente pode utilizar também x ao quadrado. E a imagem da direita é justamente o mesmo plot de resíduos, né? Só que agora, quando a gente faz essa transformação de variáveis, a gente vê que a gente consegue dar uma minimizada nesse problema de a gente não ter uma relação linear. Então, uma premissa importante, né, do modelo linear é que as variáveis tenham relações lineares. Mas se não tiver a relação entre algum dos atributos e a nossa variável alvo, a gente consegue minimizar esse problema através de uma transformação não linear da variável. Uma outra premissa muito importante aí que o nosso modelo linear ele considera é que a variância do resíduo ela é constante, ela não vai aumentar e nem vai diminuir com os valores que a gente está predizendo, né? Ela não vai ter nenhum padrão. Isso tem esse nome aí grande, nome um pouco esquisito, que é homocedasticidade, que significa justamente ter variância constante. Então, quando a gente faz um plot de resíduos, lembrando que o plot de resíduos no x, ele vai os valores ali que a gente predizeu, e no eixo y vai a diferença entre o que a gente preveu e o valor real. Quando a gente plota isso, a gente começa a observar um padrão, né? Que o nosso resíduo ele vai aumentando com o tempo. Isso é um claro exemplo aí que a gente tem uma variância não constante. Isso fere uma das premissas aí do nosso modelo linear. Uma possível estratégia para lidar com esse tipo de problema é realizar uma transformação não linear na variável resposta. Então, ao invés de a gente predizer x e y, a gente prediz x e logaritmo de y. Uma variável, uma transformação não linear, por exemplo, se y assumir somente valores positivos, a gente consegue fazer log de y, né? A gente consegue fazer, por exemplo, uma transformação de raiz quadrada, por exemplo, de y. Então, a solução clássica para esse tipo de problema é sempre alguma transformação não linear nas variáveis para a gente contornar. E aqui é um exemplo também que a gente mostra, né, no lado direito aqui, que é justamente o mesmo problema, a solução do problema da figura da esquerda, transformando a nossa variável resposta com a transformação não linear, a gente conseguiu aí, obter um plot de dispersão, um plot ali de resíduos que ele não apresenta uma tendência de aumentar a variância, né? Então é um workaround aí que a gente tem, que ele vem lá da estatística, que é importante a gente ter aqui, porque isso vai ser útil para a gente no futuro, porque alguns modelos vão fazer esse tipo de coisa implicitamente, mas é importante trazer esses conceitos aqui agora para a gente entender o que vai estar por trás lá de outros modelos mais complexos. E uma outra premissa que a gente assume quando a gente está construindo um modelo linear é que a distribuição dos resíduos ela segue uma distribuição gaussiana, uma distribuição com média zero, ou seja, a gente não espera que o nosso resíduo, né, ele tenha um determinado valor, ele tem que ser aleatório, né? Se a gente conseguir estimar o nosso resíduo, significa que a gente não está capturando alguma informação no nosso modelo. Então, o que a gente espera do nosso erro? Que ele seja aleatório, que a gente não consiga estimar, porque ele é o erro, né? Que a gente não, são coisas que a gente não conseguiu capturar no nosso modelo. Então, a gente espera que, na média, ele seja valor zero. E a gente tem que validar isso após a gente construir modelos lineares, para ver se a gente fez alguma coisa certa, né? Então, o plot de resíduos é muito importante para uma série de coisas.
E aqui, uma das maneiras de ver se o nosso resíduo aí, ele tá seguindo essa premissa básica, é a gente plotar, né, a densidade do nosso resíduo, tentar estimar a densidade do nosso resíduo, fazer um plot do histograma. Então aqui a gente tem ferramentas que fazem o plot do histograma e estima qual que foi a densidade de probabilidade que estimou, que gerou aquele resíduo, né? A gente tem um teste também no normal QQ, que é justamente os quantis, né? O azulzinho ali no caso, quanto mais próximo da linha vermelha, significa que mais gaussiano, mais normal do ponto de vista de distribuição de probabilidade é o nosso resíduo, e mais ok foi a nossa regressão ali linear. Então são algumas das premissas que é importante a gente validar dentro de um modelo de regressão linear, mas, igual eu mencionei para vocês, são fundamentos importantes que a gente vai trazer depois aí para outros modelos, vai extrapolar para outros modelos. Bom, pessoal, a aula de hoje foi um pouco mais densa, que a gente abordou um pouco um aspecto mais matemático e alguns conceitos de premissas. Eu espero aí que vocês tenham entendido bem, porque são conceitos muito importantes, né? A gente saber que quando a gente está fitando um modelo, a gente está estimando alguns coeficientes, né? Estimando alguns parâmetros do nosso modelo, de forma a minimizar um determinado critério. No caso da regressão linear, a gente está minimizando ali a soma dos resíduos, minimizando o erro quadrático, né? Que é o método dos mínimos quadrados. Então isso é muito importante ter em mente, porque é basicamente isso que todo modelo de preditivo vai fazer. E a gente vê algumas das premissas de um modelo linear, que ele assume quando a gente está, toda a formulação dele assume isso. A gente viu como validar algumas estratégias para mitigar esse problema. E essas estratégias envolvem muitas vezes alguma transformação de variável. E essa transformação de variável é muito importante, porque mais para frente vocês vão entender que alguns modelos que intuitivamente já lidam com problemas não lineares, eles têm essa capacidade de abstrair a nossa variável original e levar o nosso problema, fazer alguma transformação de variável automática de forma com que a gente consiga aumentar o nosso poder preditivo de forma automática, sem precisar a gente fazer uma transformação na mão, né? Mas o fundamento é esse, né? Alguma transformação para melhorar o nosso poder preditivo. Algumas referências aqui para a aula de hoje, né? E na próxima aula, a gente vai fazer uma prática de regressão linear no Python. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.